Olá a todos que estão me assistindo agora, sejam todos bem-vindos a esse vídeo que eu estou gravando para credenciamento de instrutores junto ao SESI para as normas de segurança do trabalho. Meu nome é Ademir Broeto, sou natural da cidade de Tenente Portela e há 20 anos resido em Santiago, aonde vim para servir o Exército por 7 anos. E nesse período me formei técnico em segurança do trabalho, o que me dá condições, além das experiências que vivi nesses anos, para ser instrutor de segurança do trabalho. Estou aqui para apresentar para vocês uma mini aula sobre segurança do trabalho, mais precisamente com o assunto de prevenção e combate a incêndio, um dos assuntos que eu mais trabalho aqui na região, por se tratar por uma obrigação onde as empresas elas têm que atender esses treinamentos, ter esses certificados com pessoas treinadas e capacitadas, um certificado que tem uma durabilidade, que tem uma duração, que tem uma validade de 4 anos. Então é uma das atividades que eu mais participo em Santiago, além de outros cursos como trabalho em altura, como espaços confinados, como NR20, NR6, cursos de CIPA, NR10 e assim por diante. Então pessoal, quando eu vim para Santiago, nesses 7 anos eu me formei em segurança do trabalho. Após eu tive a experiência em silos cooperativas, dentro desses silos também, dentro dessa cooperativa eu também tinha atividades de postos de combustível, tinha atividades de mercado, escritório, e essa experiência de 7 anos como técnico em segurança do trabalho na cooperativa Tritícola e na cooperativa Cotrijuí. Após isso eu trabalhei praticamente durante um ano no Senai em Santa Maria, local que eu também fui para ser instrutor das normas de segurança do trabalho. As minhas formações começam com técnico em segurança do trabalho, também eu me formei na faculdade de psicologia na URI Santiago e hoje atuo como psicólogo fazendo as atividades de avaliações psicossociais para trabalho em altura. Isso exigido pelo PCMSO, aonde que para constituir o ASO, para o profissional que vai trabalhar em altura, devem serem avaliadas as condições de saúde mentais, psicológicas, para o trabalho em altura. Mas pessoal, o meu curso hoje é de prevenção e combate a incêndio, uma norma que está dentro da resolução técnica do Corpo de Bombeiros em 2009, uma resolução técnica do número 14. Essa resolução técnica ela já está com seus dias contados, pois há uma nova resolução trazendo modificações nessa resolução que trata da prevenção e combate a incêndio, aonde ela pode ser ministrada por um técnico de segurança do trabalho, por um bombeiro civil ou por um bombeiro profissional militar, desde que seja credenciado junto ao Corpo de Bombeiros. Esse curso ele tem validade de 4 anos, onde as empresas precisam apresentar 2 ou mais pessoas treinadas, capacitadas com treinamento válido para poderem terem a liberação de alvará e também a própria renovação do alvará. O treinamento de prevenção e combate a incêndio, uma sigla TPCI, passará a ser o nome de Brigada de Incêndio, que também vai estar junto à NR23, que é de combate a incêndio, e também uma norma brasileira, uma NBR, que também trata das brigadas de incêndio. Mas pessoal, o que eu preparei hoje, pois o nosso tempo é curto, então o profissional tem que ser cadastrado no Corpo de Bombeiros para poder ministrar, e o seu objetivo é fazer com que as pessoas leigas no assunto, essas pessoas elas não vão ter uma capacitação como um bombeiro, mas sim como funcionários, pessoas que vão estar podendo atingir o fogo no seu princípio. Então, para princípios de incêndio, pessoas vão lá com uma técnica, então elas têm que sair do curso com um conhecimento teórico e prático para que elas possam atender com técnica o princípio de incêndio, a fim de extinguir esse incêndio mesmo ou a fim de retardar a propagação dele até que chegue o socorro especializado, no caso o Corpo de Bombeiros. Então o conteúdo que trata esse curso fala da teoria do fogo, fala da propagação, das classes de incêndio, métodos de extinção, equipamentos de combate a incêndio, equipamentos de detecção, alarme e de comunicação. E no segundo período ele trata também de noções de primeiros socorros, trazendo a desobstrução das vias aéreas, trazendo para um termo mais
prático é o engasgamento, né? Um termo mais comum que a gente usa no dia a dia, o engasgamento, onde que a pessoa vai aprender a manobra de Heimlich, né? A fim de fazer o desengasgamento, a fim de fazer a desobstrução das vias aéreas, e também como proceder na situação de parada cardiorrespiratória, parada cardíaca. Então a gente terá nesse segundo módulo essas noções de primeiros socorros. Na parte prática, a gente faz um treinamento que as pessoas possam estar reconhecendo os materiais e equipamentos de combate a incêndio, e também a situação de ensinar como fazer a manobra de Heimlich, tanto em pessoa adulta quanto em crianças e também em bebês. Uma das situações que a gente fala no cronograma é tratar sobre a teoria do fogo, e aí a gente vai diferenciar, pedir com que a pessoa possa também estar respondendo num contexto onde que todos participam da aula, onde que todos possam estar falando, trazer as suas experiências, e é questionado sobre qual é a diferença do fogo e qual é a diferença do incêndio, ou seja, o que é o fogo e o que é o incêndio, sendo o fogo em seu termo controlado, onde que não importa o tamanho, mas sim o controle, né? E o incêndio é a perca, né? Quando a pessoa vai perdendo, né? As empresas perdem por alguma situação o controle do fogo, né? Mesmo não tendo controle, o incêndio é algo também não previsto, né? Então, com um acidente acontece um princípio de incêndio, e se ele não for combatido, ele vai se tornar um incêndio, trazendo danos, né? Uma proporção talvez maior ali, trazendo danos financeiros, danos materiais, e também podendo hoje ceifar muitas vidas. Onde que a gente traz como um principal exemplo, né, o acidente que aconteceu em Santa Maria aí há 9 anos atrás, da Boate Kiss. A gente vai tratar da classe de incêndio, para que as pessoas elas possam saber quais as classes de incêndio que elas têm dentro da sua empresa, dentro da sua atividade de trabalho, e como proceder, qual equipamento utilizar, uma vez que hoje a grande maioria dos extintores de incêndio ela vai combater as 3 principais classes, que são A, B e C, né? Mas é interessante que a pessoa ela consiga distinguir qual que é a classe A, o que é a classe A, por que tem a letra A, por que tem a letra B, por que tem a letra C, trazendo vídeos, trazendo exemplos e também a teoria de cada uma dessas classes. Então, a classe A, materiais sólidos, fogos que são em materiais sólidos, né, que queimam em superfície e profundidade, como por exemplo a madeira, que se tu colocar fogo num topo, esse fogo ele vai se propagar em cima, embaixo, no meio, no cerne, na casca, na raiz, passando pela parte de líquidos inflamáveis, pela classe B, quando uma queima ocorre em líquidos inflamáveis, graxas e gases combustíveis, aonde a queima se dá somente na superfície e não se dá na profundidade, frisando muito a questão de nunca jogarmos água nesse elemento, nesse tipo de fogo, porque a água vai fazer com que o fogo ele se espalhe e aumente com o uso da água. Classe C, incêndio de equipamentos elétricos energizados. A importância de tu distinguir esse equipamento que vai utilizar para apagar o fogo, de tu distinguir como que esse fogo ele pode trazer um risco se tu não utilizar o extintor correto. No caso, se tu jogar água, a pessoa pode sofrer um choque elétrico. A teoria do fogo ela ainda traz as dois símbolos aqui, o triângulo do fogo e o quadrado do fogo, né? Sendo que eu prefiro pessoalmente falar mais sobre o triângulo do fogo, onde que tu vai estar colocando ali os elementos calor, materiais combustíveis e o próprio oxigênio, ou também trazendo o tetraedro do fogo, englobando a reação em cadeia, que é o processo que se dá entre os seus elementos. Com a importância de tu trazer a importância de tu falar sobre o triângulo do fogo e as pessoas reconhecerem cada um dos seus elementos, logo a gente vai partir também para como que a gente vai estar combatendo o incêndio, né? Então, quais os métodos que tu vai utilizar e o que cada método de combate ao incêndio vai fazer num dos elementos do fogo, né? Tirando um dos elementos e assim podendo extinguir o fogo. Exemplo, abafamento, resfriamento e retirada do material combustível. O abafamento ele vai consistir no momento que tu vai retirar o oxigênio.
Se tu abafar o fogo, se tu colocar o dedo junto ao botijão de gás ali na válvula e colocar isolando, né, ou abafando, retirando a entrada do oxigênio do processo do triângulo do fogo, tu vai estar extinguindo o fogo. O resfriamento consiste em jogarmos água no local de forma que a gente vai resfriar. Então, não havendo calor no triângulo do fogo, não havendo calor, tu não tem fogo. E a próxima técnica é isolamento e retirada do material combustível. No momento que o fogo ele tem como propagar, ele vai ter uma sequência se ele tiver os seus elementos. Mas tu retirando aquilo que abastece o fogo, ou seja, o material combustível, né, tu está retirando aquilo que queima, o fogo vai diminuir e o fogo também vai apagar. E fazendo o isolamento em situações onde que tu não consegue combater o fogo mais próximo, né, tu precisa fazer uma forma como que esse fogo ele não consiga atingir uma amplitude maior, ou seja, fazendo o isolamento, por exemplo, numa lavoura que tem material seco, ou mesmo no mato, tu vai ter que fazer um acerro, que é um impedimento onde o fogo vai queimar até um limite que tu vai estabelecer através de uma retirada do material combustível ou de uma forma que tu utilize equipamentos, implementos, ferramentas para que esse fogo ele seja limitado nesse local. Podendo utilizar motosserra, rastel, pás e o que tu tiver no local ali de implemento agrícola para que tu crie uma barreira, conforme as fotos aqui, para que o fogo chegue num limite e não consiga passar para um local maior. Depois disso, nesse curso, a gente vai tratar de métodos preventivos, né? Como o próprio nome do curso diz, é um treinamento de prevenção. Então, métodos preventivos, prevenção e combate ao incêndio. Então, o que nós devemos fazer? Quais as dicas que a gente utiliza no curso para que as pessoas elas tenham conhecimento de como evitar e frisando bastante a situação que causa mais o incêndio, que é a parte elétrica. Então, a manutenção na parte elétrica, a forma como que as pessoas não devem sobrecarregar a rede elétrica com o uso de benjamins, elas não devem sobrecarregar a rede fazendo gambiarras, não devem sobrecarregar a rede fazendo improvisações, ou colocando material de baixa qualidade, ou utilizando de profissionais que não tenham essa capacitação capaz de fracionar a rede de modo a tu poder desligar um setor da tua empresa sem que ela venha comprometer os outros. Então, na questão dos disjuntores, colocar uma quantidade de disjuntor que tu possa fracionar cada peça, cada unidade, cada setor da tua casa também, né? Porque a gente não trata somente da empresa, a gente traz o curso com uma maior praticidade para que as pessoas possam utilizar tanto dentro da sua empresa como dentro da sua casa, inclusive também falando sobre o combate de fogo em veículos, a necessidade de ter o extintor de incêndio, embora a legislação hoje ela não obriga mais a se ter um extintor de incêndio. Então, algumas outras partes também falando sobre cigarro, o uso da rede elétrica, as gambiarras, líquidos inflamáveis em grandes quantidades em locais sem ventilação. Também a questão do próprio gás, né? Não deixar o gás ligado, desligar a válvula, né? O controle com o vazamento de gás, sobre o que acontece quando tu sente o cheiro do gás, qual é as medidas que devem ser tomadas para que a pessoa não permaneça o risco da explosão dentro do seu ambiente, onde que há propagação, onde que tem o vazamento do gás e numa mistura com oxigênio e mais a quantidade necessária de gás, ela vai estar criando uma atmosfera explosiva. Então, não devendo ligar rede elétrica, não acionar materiais que possam, equipamentos ou ferros, coisas que possam causar faísca, e abrir peças e janelas, portas e janelas para fazer a ventilação, retirando o extintor que está com vazamento dentro do local. Não colocar papel alumínio, peças de metal dentro de micro-ondas, enfim, falar sobre o treinamento, o cuidado que todas as pessoas devem ter, né, o conhecimento. E depois a gente vai passar sobre as causas de incêndio, né? O que causa incêndio, além da parte elétrica, falha na rede elétrica, pontas de cigarro mal apagadas, né? E também brincadeiras de crianças, ações criminosas, causas naturais. A gente vai falar também para que a pessoa possa estar reconhecendo
os extintores de incêndio, extintor de água, o extintor de gás carbônico, o extintor de CO2, né, que é o de gás carbônico, o extintor de espuma, e depois como utilizar, como que deve estar os extintores de incêndio e o material de combate a incêndio dentro das empresas. Então o extintor deve estar sinalizado, não deve estar obstruído, deve estar em local de boa visibilidade, não estando instalado em portas, rotas de fuga, escadas também. O extintor de gás carbônico, qual as peculiaridades que tem o extintor na forma de utilizar, aonde que tu pode pegar e para que se possa evitar no momento do acionamento que ele venha congelar e também venha trazer para a mão da pessoa uma queimadura por temperatura fria. Pessoal, sobre esse treinamento tem bastante coisa, mas como o nosso tempo é curto, eu quero agradecer e me disponibilizo ao SESI depois do credenciamento aí para que a gente possa ter uma boa parceria. Agradeço a oportunidade, espero estar sendo prestigiado por vocês e que o meu trabalho possa estar contente de vocês. Muito obrigado.